Fala aí, seus Cids idosos, tudo bem? Tô na área, se derrubar é pênalti, e o Cristiano se anima. Hoje estou aqui para narrar as maiores viradas da história da Champions League, então pegue a pipoca, e não estou falando do Lionel, hein? Sente e acompanhem essas partidas lendárias. A próxima virada é a que inspirou esse vídeo, e também é aquela que nós sentiu a vibe e o pique, lançamos a braba e soltamos o beat. Foi só fotinha do adulto Ney em todo canto, esperanças de uma classificação relativamente fácil para o PSG, mas não foi bem assim. Parem de dormir e acompanhem comigo. Logo aos 26 minutos, a Atalanta abriu o placar. Então, com a sua defesa mais forte que o Hulk, fazendo mais falta do que a Morena, a missão do clube de Paris estava difícil, até entrar o menino Tartaruga Ninja e ajudar o Ney Monstro a fazer a diferença naquele elenco de cansado. Então aos 91 menino relâmpago Marquinhos, zagueiro do Hexa, empatou, com linda assistência do melhor do mundo, vulgo vocês já sabem quem, RSRS, e aos 90+3, o menino Wakanda Forever. Após lindo passe do Ney, encontrou aquele que mandou um chupa pra geral, e outra vez uma equipe do Croissant virou essa bagaça. Fora que foi o primeiro jogo das quartas da Liga dos Campeões disputado em jogo único. Nossa próxima virada foi de novo com o Real Madrid. Dessa vez os Galácticos haviam perdido o primeiro jogo por 2-0, contra o Wolfsburg, lá na Alemanha, em partida válida pelas quartas de final da Copa UEFA Cristiano Champions Ronaldo League. A equipe do país do salsichão dominou todo o jogo e o Real não viu a cor da bola. Porém, como já estamos acostumados, no segundo jogo, o pai chamou a responsabilidade, pediu uma noite mágica, e acabou marcando 2 gols com 20 minutos do primeiro tempo, logo acabando com a vantagem do clube alemão. Já no segundo tempo, Cristiano fecharia a classificação e seu hat-trick com um gol de falta. Continuando com as maiores mitadas, nossa próxima história é novamente com o Paris Saint-Germain, mas dessa vez, ele foi derrotado amargamente. No primeiro jogo, no Old Trafford, pelas oitavas de final, em 2018-19, sem Neymar, o menino Donatello comandou o show, e o United teve a sorte de sair com uma derrota por apenas 2-0, agravada pelo cartão vermelho de Paul Pogba. Já no segundo jogo, lá no Parque dos Príncipes, Lukaku animou o torcedor do United com 2 gols ainda no primeiro tempo. E aos 44 minutos do segundo tempo, Diogo Dalot chutou obrigando Kimpembe a desviar para escanteio, mas depois de consultar o VAR, o árbitro entendeu que o desvio foi com a mão, marcando pênalti para os visitantes. Rashford se deparou com um dos grandes goleiros de todos os tempos, porém, na Champions não passa de um muralha com grife, e bateu o pênalti no canto superior esquerdo. Neymar, ainda chapado do Carnaval de Salvador, ficou de olhar perplexo, vendo mais uma eliminação fatídica do Nanico da França. Seguindo a nossa jornada, e sem tempo para choro das Neymarzetes, vamos de novo com o Dead, agora já pela Juventus, e contra o Atlético de Madrid, o famoso filho do CR7. No jogo de ida, no Wanda Metropolitano, os colchoneiros venceram a partida por 2-0. Mas na volta, em Turim, a Vecchia Senhora bateu a equipe de Diego Simeone por 3-0, com hat-trick de Cristiano Ronaldo, só pra variar um pouquinho I love you Robozão, hehe. Lá em 1993, o Driantão do Barcelona, que tinha o ídolo Cruyff como treinador, enfrentou o Dinamo Kiev. A equipe ucraniana tinha um grande elenco na época, e acabou vencendo a partida de ida por 3-1. Então o clube catalão precisava de 3 gols para reverter a situação, e conseguiu, em um jogo sofrido, que terminou 4-1. Mais recentemente, lá em 2012, o Chelsea estava um caos, quando foi derrotado pelo Napoli por 3-1, no primeiro jogo.
Em baixa e em desvantagem na Liga dos Campeões, os Blues demitiram o técnico e nomearam o favorito dos torcedores, Roberto Di Matteo, cuja única experiência como treinador tinha sido no MK11 no West Brom. Ele transformou a equipe inglesa e virou o jogo a seu favor. No segundo jogo, o trio principal dos Virgens de Champions até aquele momento, Didier Drogba, John Terry e Frank Lampard, marcaram para levar o jogo para a prorrogação. Nela, Gökhan Iller marcou para os italianos, mas Ivanovic definiu para o clube londrino no tempo extra. Na final de 1999, o Bayern de Munique enfrentou o Manchester United, diante de uma multidão de 90 mil pessoas no Camp Nou. A cobrança de falta de Marc Basler aos 6 minutos parecia ter dado ao Bayern de Munique alemão o primeiro título da Liga dos Campeões, desde 1976. O Bayern liderou por 84 dos 90 minutos do tempo normal, antes que o United conseguisse uma das maiores vitórias finais de todos os tempos. O escanteio de David Beckham resultou no gol de Ted Sheringham após o chute de Ryan Giggs para impedir a vitória dos alemães. Quase imediatamente, o United conquistou mais um escanteio. Novamente Beckham cobrou, Sheringham assinou para baixo e Solskjaer chegou para mandar a bola para o gol. Foram apenas 101 segundos entre os dois gols. A equipe de Sir Alex Ferguson havia levantado a FA Cup apenas 4 dias antes, e sua tripla conquista continua inigualável no futebol inglês. Que final histórica a Ainda no clima de final, vamos agora com o Clássico de Madrid, que decidiram a final da Champions de 13-14. No primeiro derby da história da final da Champions League, Real Madrid e Atlético de Madrid protagonizaram uma emocionante decisão. No primeiro tempo daquela partida, os colchoneiros abriram o placar com o zagueiro Godin. Porém, quando a partida já se encaminhava para uma vitória do Atleti, Sérgio Ramos empatou de cabeça. Na prorrogação, Bale, Marcelo e Cristiano Ronaldo ampliaram o marcador e deram a 10ª para os merengues. Imagina ser Atleti e ter que ir para a escola no dia seguinte. Vixe! Na temporada 2012-2013, o Milan e o Barcelona se enfrentaram pelas oitavas de final da competição. Na partida de ida, em Milão, a equipe da casa venceu por 2-0 com gols de Boateng e Montadi. Até aquele momento nenhuma equipe havia revertido um resultado de 2 gols de diferença sem ter marcado na casa do adversário. Porém, nunca duvide do ET. Na partida de volta, o Barcelona não só se classificou como goleou o Milan no Camp Nou. Lionel Messi, gênio GOAT melhor da história, marcou 2 vezes no primeiro tempo, e David Villa e Jordi Alba fecharam o placar de 4-0, que garantiram o Barça na fase seguinte. O narrador não é torcedor do São Paulo, mas bora falar de passado agora. Lá em 1975, o Real Madrid enfrentou o Derby County. No primeiro jogo, na Inglaterra, os merengues tomaram uma goleada de 4-1. Então, na partida de volta, com o apoio de sua torcida, os espanhóis abriram 3-0, porém, os ingleses diminuíram com um gol aos 17 da segunda etapa. O confronto prosseguiu com o Real conseguindo mais um gol, levando o jogo para a prorrogação. Somente nela, Santillana marcou e deu a classificação aos galácticos. Voltando mais para o presente, em 2004, jogando contra os atuais campeões europeus, o Deportivo La Coruna já havia surpreendido ao fazer 1-0 no jogo de ida, em Milão. Porém, rapidamente os gigantes italianos acertaram as coisas com uma vitória por 4-1, e começaram a se preparar para as semifinais. Afinal de contas, nenhum clube já havia marcado 3 gols para reverter o empate em mata-mata na Liga dos Campeões. Obviamente, ninguém havia dito nada ao Deportivo. Eles estavam empatados antes do intervalo.
Walter Pandiani, Juan Carlos Valerón e Albert Luque marcaram enquanto os espanhóis corriam pelos ares do Milan, com Fran vencendo no segundo tempo com chute desviado de Cafu. Rui Costa quase conseguiu tirar o Milan do buraco com um poderoso chute de longa distância, mas José Molina fez uma bela defesa para preservar a vantagem da sua equipe e selar a classificação para as semifinais. O técnico do Deportivo, Javier Irureta, havia rezado por um milagre, e conseguiu. Honrando uma promessa, mais tarde ele fez uma peregrinação a Santiago de Compostela em agradecimento. A Roma havia sido derrotada por 4-1 em Barcelona, no jogo de ida das quartas de final de 2017-18, marcando ainda 2 gols contra para ajudar os catalães, mas o gol crucial de Edin Dzeko fora de casa deu a eles o menor raio de esperança. Embora não tenha conseguido o gol da vitória, o grande bósnio foi fundamental em uma das maiores noites da Roma. Ele marcou contra Marc-André ter Stegen no início do jogo, antes de ganhar um pênalti para De Rossi bater e reduzir pela metade a desvantagem. O estádio olímpico tremeu e o Barça dobrou. Costas Manolas, autor do segundo gol contra no Camp Nou, encontrou Cengiz Under no canto do gol e chutou perfeitamente para colocar a Roma à frente nos gols fora de casa. Uma última chance veio para Lionel Messi, porém, como eu disse, nunca duvide da capacidade do ET, principalmente, de sumir quando o Barça não precisa dele. Ele chutou, mas não conseguiu acertar a bola no gol, mandando nos braços do goleiro Alisson. O futebol é com o coração, já diria Jorge Igor. Então agora vamos de uma virada na semifinal de 2019, e que realmente pareceu vir do nada. O Tottenham perdeu o primeiro jogo por 1-0. No segundo, a equipe holandesa fez 2-0 logo no primeiro tempo. O Ajax já havia vencido o Real Madrid e a Juventus, e buscava uma final contra o Liverpool, mas claramente a vibrante equipe jovem de Erik ten Hag sentiu a pressão da longa e orgulhosa história do Ajax na Europa, e, eventualmente, eles cederam. O brasileiro Lucas Moura brilhou, marcou um hat-trick, com o terceiro gol sendo nos últimos segundos de jogo. Maurício Pochettino comemorou como um homem que havia guiado seu clube para a maior noite de sua história, e logicamente com razão, né? O Barcelona havia vencido o primeiro jogo em casa por 3-0 contra o Liverpool, pela semifinal de 2018-2019. Poderia ter sido 4, caso Dembélé não tivesse perdido um gol feito, deixando assim Lionel desesperado. Na segunda partida, no Anfield, Origi fez 1-0 no primeiro tempo, mas mais 2 gols foram necessários no segundo. A visão de Wijnaldum trotando do banco se tornaria emblemática para os torcedores do Liverpool, já que ele empatou o jogo com 2 gols em 3 minutos. O Barça estava desmoronando, e então o Liverpool ganhou um escanteio. Alexander-Arnold, com um flash de genialidade, cobrou rapidamente, e Origi balançou as redes. Para o desespero dos blaugranas, a virada dos redes estava feita. Porém, nem só de tragédia vive o Barcelona, ou não vivia, né? RS. Em 2017, o Barcelona estava prestes a ficar de fora das quartas de final da Liga dos Campeões pela primeira vez em uma década, após sofrer uma humilhante goleada por 4-0 em Paris no primeiro jogo contra o PSG. Uma virada de 4-0 nunca havia sido visto na competição em 213 tentativas, mas logo no início do segundo jogo, no Camp Nou, Luizito Vampiro Soares abriu o placar. Um gol contra de Laive Kurzawa e um outro de pênalti de Lionel Messi antes do intervalo fez com que o Barça voltasse ao jogo, antes que Cavani fizesse um belo gol, lembrete, gol qualificado, que deixou os anfitriões precisando de mais 3. Cavani e Di Maria perderam chances de ouro para encerrar a disputa e foram obrigados a pagar. Soares e Messi já tinham se recuperado, mas esta era realmente a noite de Neymar.
Uma cobrança de falta impressionante aos 43 minutos do segundo tempo, um pênalti aos 46 e um lindo passe flutuante de fundo para Sergi Roberto aos 50. O histórico MSN significava que o Barça nunca ficava de fora de um jogo. O PSG se fez de Corinthians em pré-Libertadores e acabou caindo vergonhosamente RSRS. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, vocês podem até contestar o milagre de Istambul na primeira colocação, pois houveram viradas mais difíceis, viradas com o jogo ganho antes de uma disputa de pênaltis. Mas este jogo é a virada contra a qual todas as outras viradas são medidas. A cidade turca foi povoada pela primeira vez há cerca de 2.600 anos e conta agora com mais de 15 milhões de habitantes. Mas digam a palavra Istambul a qualquer fã de futebol, e as primeiras coisas em que vão pensar são Xabi Alonso marcando no rebote, e as pernas trêmulas de Dudek na final da Liga dos Campeões de 2005. A equipe do Milan, nesse dia, parecia uma lista de lendas, e o gol de Paolo Maldini no primeiro minuto parecia dar o tom. Um belo duplo de Crespo parecia ter matado a grande final antes mesmo do intervalo. Porém, o resto já se sabe, né? Gerrard, Smisser, Alonso, até Shevchenko e Dudek. Um resultado que reacendeu o caso amoroso dos Reds com a Europa, e garantiu que nenhum torcedor do Liverpool jamais aceitaria que um jogo fosse perdido antes mesmo dele terminar. Mas o Milan é um clube que gosta de passar vergonhas com viradas na Champions em só hoje foram 3. Que fazer? E essa foi a lista das maiores viradas da Champions League até hoje, isso mesmo, porque o Manchester City também é cultura. Agora vou dormir pois eu não narro mais, não sou eu que narro, são vocês RSRS. Se você assistiu até aqui, é porque gostou, e também porque não tem nada para fazer RSRS. Então deixe o seu like, compartilhe para os amigos, e se inscreva para ajudar o seu amigo Cid aqui, seu zoreiudo, pé de rato, diga-se de passagem baita de um canal. Obrigado. S2